Oi, meus amigos, como que vocês estão, pessoal? Aqui é o Carlos, né? Para quem não conhece, eu gosto de gravar vários vídeos aqui no YouTube, né? Quando eu posso, sempre trazendo, né, um conhecimento novo aí para a gente estar discutindo, né? E crescendo aí, né? Como ser humano. E hoje, gente, eu queria falar um pouco com vocês sobre estruturas de poder e a violência, né, principalmente no Brasil, né, as relações de poder, né, as relações de poder, violência e resistência no Brasil. Eu lembro que eu estava estudando esse assunto, né, alguns dias atrás, e eu também lembrei que eu tenho um vídeo aqui, né, nesse canal onde eu falo sobre violência, um vídeo que fala sobre as raízes da violência no Brasil. Mas como eu trago um conteúdo muito raso ali, né, pessoal, tocando em poucos pontos, eu senti a necessidade de estar trazendo mais argumentos, mais conteúdos mais embasados, com teorias científicas, e falando sobre outras áreas, né, para ver se a gente expande, né, um pouco mais esse debate, né, e para a sociedade, para a gente, né, raciocinar como cidadão, né, como estudante, estar, né, pensando sobre essas coisas, né, que tanto impactam a nossa vida, né. O Brasil, que é um dos países mais violentos do mundo. Eu acho que para a gente começar essa jornada, pessoal, eu acho que a gente tem que primeiro lembrar, né? Lembrar o que são instituições sociais. Porque é dentro dessas instituições sociais que a nossa sociedade é organizada hoje. Né? E a partir de quando a gente entende o que é isso, a gente pode entender como acontecem as relações sociais e as relações de poder dentro desses grupos e, consequentemente, a violência, formas de resistência, de cultura, de contracultura, e como, né, a nossa sociedade se organiza, né? Então, instituições sociais, pessoal, são instituições, né, são organizações que nós temos na sociedade, formas, né, de organizarmos, né, a nossa sociedade, onde, né, indivíduos, né, se organizam e partindo ali de características semelhantes, né, de culturas semelhantes. As principais delas são a família, né, que aí a gente tem essa questão do laço sanguíneo, que é uma coisa forte, né? Essa construção da família como a gente conhece hoje. Nós temos a religião, né, a igreja propriamente dita, que são ali pessoas que compartilham ali de uma mesma crença, de uma mesma religião, de uma mesma fé e tem visões, né, ideologias muito próximas, relações de poder muito próximas, como a gente tem na família, né, relações de poder muito organizadas, meu Deus do céu, hierarquizada, né? Nossa, essas palavras tão difíceis de falar, né, pessoal? Então nós temos hierarquias de poder, né, nessas organizações sociais. Nós temos o Estado, né, brasileiro, como a gente conhece, que a gente chama de governo, né? E a partir do governo, né, que são criadas leis, né, normas, né, que organizam, né, grande parte da nossa vida hoje, né? Nós temos a escola também, né, que é uma instituição social que tem diversos atores. Nós temos a organização do trabalho, né, que envolve empresas, setores financeiros, né, e por aí vai. Então, partindo disso, né, depois que nós conhecemos todo esse aparato, toda essa organização social,
Eu acho que a gente pode pensar um pouco mais sobre a questão do poder, né? Eu quero comentar aqui com vocês sobre o pensamento de dois intelectuais, né, que marcaram a sociedade, que foi o Foucault, né, o Michel Foucault, que foi um intelectual, um filósofo, sociólogo francês, que publicou trabalhos importantes, aí, principalmente na década de 70, e o Paulo Freire, né, que foi um pedagogo, né, um político, um sociólogo, muito importante aqui no Brasil, né, e o seu trabalho é muito notório. Inclusive, grande parte do trabalho dele eu admiro muito, né, e tenho trazido aqui no canal também. A visão, né, de poder, né, e resistência desses dois intelectuais, para a gente poder aprofundar um pouco mais sobre isso, né. Resumindo assim tudo, né, o Michel Foucault, ele diz que poder, minha colinha, gente, dessa vez eu tive que voltar com ela aqui, né, para não perder o fio da meada, né. Então, a visão de poder de Michel Foucault, ele diz assim, o poder são práticas construídas historicamente que são heterogêneas e estão em constante transformação, né? Quer dizer, ele falou que são práticas que são construídas ao longo da história, né? E a partir dessas relações dentro desses grupos que eu falei para vocês, né? E são heterogêneas, quer dizer, não existe vários tipos de poder. Tem a organização da escola, onde tem vários indivíduos ali, né, em posições de poder, em posição de submissão, né, ou em hierarquias de poder, né, atores com poderes maior, outros com poderes menor, né, por exemplo, o diretor e o estudante, né, dentro, né, dessa configuração. E são construídas conforme a história, né, são modificados através de movimentos de resistência também, de modificação, né, como a gente vê hoje a mulher, né, no Brasil, cada vez mais conquistando espaços de poder, equilibrando, né, apesar de ser muito disparado, né, como fala, os direitos das mulheres comparados aos homens, né, a violência que elas sofrem na sociedade, mas através de mecanismos, né, como reivindicações, lutas, né, organizações sociais, através do trabalho, né, do ativismo político, do ativismo social, foi se equilibrando, né, a mulher foi galgando outros postos, assim como diversos outros atores dentro da sociedade, né. E segundo Paulo Freire, gente, o poder são formas culturais e ideológicas que têm prevalentes tendências, né, à dominação de atores sobre outros, de uns atores sobre outros, imprimindo nos dominados uma cultura de silêncio. Você vê que ele traz, nessa questão aqui do Paulo Freire, ele traz uma questão bem mais social, né? Ele fala que atores têm domínio sobre outros, né? Grupos sociais têm domínio sobre outros, e muitas vezes o dominado ele acaba encontrando mecanismos de sobrevivência mesmo, né? E muitas vezes de resistência, que eu também vou falar aqui. Então, partindo desses dois aspectos, gente, eu acho que a gente pode aprofundar a questão também, chegar na questão da violência, né, e como isso impacta, né, principalmente a nossa sociedade atual. Como o poder é construído historicamente, né, organizado, né, na família, né, a gente vê a questão da figura paterna, do pai, muitas vezes liderando, né, a família,
A gente vê na escola, né, a direção da escola, a gente vê no governo, né, a gente vê na igreja a figura do pastor, e muitas vezes, né, esse poder que é construído, e pegando o gancho agora no Paulo Freire, onde uns atores dominam outros, né, a gente vê muitas figuras, muitas, como que eu posso dizer, muitas construções sociais, ideologias, crenças, muitos costumes e culturas que foram construídos na nossa história, que são muitas vezes violadores de direitos humanos, são violentas, são racistas, são machistas, né? E que não vem de agora, não começou agora, começou desde a história da construção do nosso país. É claro que que a partir de alguns mecanismos, né, principalmente com o capitalismo, né, essa cultura de exploração muito rápida acabou acelerando isso, né? Mas isso é uma construção social, né? Os povos, né, portugueses que chegaram aqui, chegaram trazendo o cristianismo, né? E o cristianismo, apesar de ser uma filosofia, são ideologias muito bonitas, inclusive eu sou cristão, ele foi usado de maneira perversa mesmo, né, pelos colonizadores. Quer dizer, essa questão de forçar as pessoas a se converter a uma religião, né, e os índios mesmo foram forçados, e os que não aderiram a essa cultura acabaram sendo taxados como pagãos, como pessoas endemoniadas, né, e que sofreram perseguições, rejeição, né, e que acabaram depois construindo um mecanismo de resistência, né, para sobreviver, como os quilombos, né, como aldeias, né, e greves, como a gente vê, movimentos emancipatórios, né, como a gente teve em vários estados. Um exemplo disso é a Inconfidência Mineira, né, pessoal? Então, isso é marcado por conflito, né? Então a gente vê isso se estendendo por várias partes, né? A gente tem a questão da família, né? A figura do homem, né? Como soberano ali da família, né? Como que tem que tomar as decisões, né? E a mulher sempre ali tem que ficar ali como cuidadora dos filhos, né? Enquanto o marido vai trabalhar para trazer o sustento, e muitas vezes tem que ficar quieta, né? Essa cultura que a mulher tem que ficar em silêncio, né? Essa cultura que foi desenvolvida, né? Claro que eu não concordo com isso, né? Essa visão que eu estou trazendo, né? Essa visão que foi construída, que precisa ser questionada, né? Mas isso foi construído ao longo da história. Então a gente vê na igreja a figura do pastor ali, mais uma vez uma figura do homem ali, né? A figura, né, do padre, né, que está ali naquela posição de poder, né, onde os fiéis precisam levar dinheiro, precisa se submeter muitas vezes se submeter até sem questionar, né, os seus dogmas, né? E também tem o poder econômico, né, que é a questão do empreendedorismo, ou dos empresários, né, da elite econômica, né, daqueles que detêm o poder econômico, que muitas vezes são até mais fortes, como que se diz, tem mais poder até do que governos, né, que desestabiliza governos, né, que os trabalhadores precisam, né, desses recursos, do emprego, para sobreviver, né? Então, daí a gente já começa a perceber vários mecanismos de violência, né? De agressão, muitas vezes o homem ali cometendo violência contra a mulher, como a gente tanto vê, a violência do Estado, né? Agora falando do governo, né? Questão de punição, como que fala?
medidas, né, que punem principalmente os mais pobres, né? Como a gente viu no Brasil, a lei da vadiagem, né? Muitas vezes a lei da vadiagem, que aconteceu no Brasil no começo da República, se a pessoa andasse sem a carteira de trabalho na rua, ela era presa. Então foi um mecanismo do governo, né, de pessoas, principalmente da elite, que estavam no poder, criado para criar preconceito e violência contra pobres e pessoas negras, né, principalmente, que sofreram um processo de exclusão aí social no início da colônia, né, no início da República. E a gente tem, né, o Poder Judiciário, que muitas vezes tem pessoas que estão lá nesses cargos que não conhecem a realidade dos mais pobres, dos negros, dos índios. Muitas vezes toma decisões ali, né, de prisões, né, de prisões, como fala, de medidas, né, como né, como que fala? Meu Deus do céu, eu esqueci. Né, de evasão, né, de terras, né, de expulsão de pessoas de terras, de pessoas que estavam ali em algumas terras, né, que estavam ali buscando uma moradia. Então a violência contra o Estado, né, uma violência do Estado, né, de atores do Estado contra essas pessoas, né? E daí que chega na questão da resistência que eu falei para você, né? O Paulo Freire, né, vou trazer a visão do Paulo Freire. O Paulo Freire diz que a resistência são práticas que contradizem as formas culturais e ideológicas prevalecentes e operalizam novas relações de poder indutoras de transformação e emancipação da sociedade, né? Interessante, né? Depois de estudar a violência, né, de ver, né, esse abuso de poder, né, que várias questões, né, que eu disse do Estado, a prisão, né, como medida severa ali, né, não que eu seja totalmente contra esse sistema, né, porque, por exemplo, bandidos, assassinos, muitas vezes precisam estar presos. Mas a gente vê muitas prisões injustas, né, prisões sem investigações corretas, medidas que não têm socialização, né, são meramente para prender, né, para matar jovens em periferias, essa violência da polícia, né? Então, depois de entender todo esse mecanismo de violência, a gente chega na questão da resistência, né? O Paulo Freire, né, por isso que eu gosto muito dele. Ele fala que a resistência é isso, são formas que contradizem esse sistema, né, essas ideologias dominantes, e constrói, né, novos mecanismos, né, que são indutoras de transformação, né, como a questão de contra as culturas, a questão, por exemplo, do cristianismo, né, tem a questão do cristianismo integral, né, da missão integral, que surgiu na década de 70, onde evangélicos, né, da América Latina vieram questionar essa questão, né, de só evangelizar, só tentar trazer essa questão moral, né, assim também cuidando da área social, dos mais pobres, né, reivindicando políticas públicas para os mais pobres, geração de renda, trabalho e um cuidado, né, da igreja com essas pessoas. Então, contradizendo isso, né, uma cultura de resistência, a gente tem na escola a questão da pedagogia do Paulo Freire, que é libertadora, né, que se diz pedagogia libertadora, onde é questionado, né, tudo que é ensinado, né, essa cultura, né, hegemônica na escola, onde o professor é o mestre que sabe de tudo e o aluno é ali que muitas vezes não sabe de nada e tem que só escutar, né? Ele vem trazendo essa questão do aluno ter autonomia para buscar o conhecimento também,
né, de ter uma visão crítica, como a gente tem do Saviano aqui no Brasil, né, de estudar e, através do conhecimento, criticar a sociedade, o modelo neoliberal, por exemplo, de acúmulo de dinheiro, né, que tem causado tanta desigualdade, né, tanto acúmulo de dinheiro. Hoje, como a gente vê, né, pessoas aqui no Brasil extra-bilionários, no mundo aí até trilionários, né, enquanto outras pessoas passam fome realmente, né. Então, contradizendo, né, a família também, essa questão da valorização da mulher, né, do direito da mulher, trazendo um maior equilíbrio aí, não só dentro da família, mas como no mercado de trabalho, na sociedade, né, a questão do governo, né, um governo democrático, que ouve os trabalhadores, que constrói, né, políticas públicas com os trabalhadores, política de segurança, política de educação, né, de habitação, né, pessoal? E por aí vai, né? Eu acho que isso é uma forma de combate à violência, né? Uma forma da população participar da construção do Brasil, né? Por isso que eu apoio isso, acredito muito na ciência, na construção social, no diálogo, e são através desses mecanismos que nós temos, né, como construir uma sociedade melhor. E aí, essa militância que eu tenho trazido aqui para o canal, né, eu sou estudante, então eu tenho me preocupado não só em estudar na universidade, mas levar esse conhecimento para as pessoas, questionar o que eu estou aprendendo, né, conversar com meus professores, dialogar, e para, né, estar aí crescendo cada vez mais, né, pessoal? E é isso, né, pessoal? Acho que eu falei bastante aqui já. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês gostaram do vídeo, pessoal, se inscreve aqui no meu canal, porque de duas em duas semanas eu faço um esforço para estar trazendo um vídeo aqui, né? Sempre a gente está crescendo. E deixa um like aí, né, pessoal? Porque essa forma do YouTube entender que esse vídeo está legal, e levar para outras pessoas também, tá bom? Obrigado aí, pessoal.